Olá, estamos aqui mais uma vez para entrarmos em plenitude. Eu, você e Joana de Ângeles. E toda vez que entramos em plenitude, claro, superamos todos os desafios e conseguimos vencer todas as etapas. E estamos muito felizes hoje, porque hoje nós temos um convidado muito querido, muito especial, e aqui vai rolar um papo diferente hoje, um papo cabeça, porque estamos com o Grupo Jovem do Seja Barra, aqui diretamente do nosso estúdio, e com o nosso convidado. Como vai, Adeilson Salles? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. A alegria é minha, agora em plenitude. Feliz por estar aqui com os jovens, aqui no Seja, já recebendo essa vibração amorosa, esse carinho, e com muita alegria no coração para falar das coisas do Espiritismo, nessa ótica maravilhosa que Kardec nos traz, mas principalmente abordando também o mundo juvenil. Então, estamos aqui para mais um bate-papo. Adeilson, quantos livros você já tem escrito e publicado aí para o nosso mundo infantil e juvenil? Bom, no total são 78 obras, agora com a mais recente, do Espírito Luiz Sérgio, 79. Sendo que desses 79 livros, 2 são mediúnicos, não é? Esse é o segundo do Luiz Sérgio, e a grande maioria é voltada para as crianças e para o público adulto, embora existam alguns livros publicados também para os mais velhos, os jovens há mais tempo como eu, né? Jovens mais maduros. Mais maduros, mais vividos. Mas a grande parte das nossas obras são voltadas para a criança e para o jovem. Que bom, que delícia. E nós estamos aqui, desse outro lado, o Grupo Jovem. Então, chamando a galera aí para ir se apresentando. Vamos lá, Arthur. Meu nome é Arthur, eu tenho 21 anos. Meu nome é Natália, eu tenho 21 anos. Larissa, 21 também. Mari, a mais velha, 27 anos. Então, a gente trouxe a equipe do Grupo Jovem para poder participar e fazer algumas perguntas a você de conteúdo que é do interesse mesmo do Grupo Jovem. E aí, quem é que vai falar primeiro? Eu posso começar? Claro! O jovem espírita, no contexto da sua busca por identidade, experiências e conhecimento, muitas vezes entra em conflito. Sente-se aflito pela necessidade de estar no contexto ideal de viver no mundo sem ser do mundo, sendo, algumas vezes, inevitável ser do mundo pela fase em que estamos passando de conhecer o mundo. Como você lida com essa questão sem sentir-se culpado? Como o jovem pode lidar com essa questão? O jovem espírita, pelo conhecimento que ele acaba recebendo as informações espíritas, ele pode perfeitamente ser um jovem normal, namorar muito, beijar muito, passear muito, ir para a balada, dançar, aproveitar esse período da sua vida, que é natural na vida do espírito, nessa fase, mas tendo a consciência de que ele pode experimentar todas essas coisas sem a necessidade de se corromper pela bebida, pelas drogas, enfim. A juventude é para ser vivida em toda a sua plenitude. Com certeza. Aproveitando o nome do nosso programa, mas sempre com aquela responsabilidade. Então você tem como experienciar tudo aquilo que a idade te permite, sabendo que tudo é lícito, mas nem tudo te convém, no que concerne a drogas, a bebidas. Então, pode se divertir, dançar, ir para a balada, namorar, passear com os amigos, com as amigas, mas tendo a consciência de que deve aproveitar tudo isso numa boa, estar de boa com Deus. Isso significa viver sem a necessidade de se drogar para poder fazer viagens que certamente não seriam legais. E que difícil retorno seria, difícil né? retorno, sem dúvida alguma. Nath. Adeilson, como foi a sua juventude e quais os maiores conflitos e aflições que teve? Você se esperou na própria juventude para escrever? Voltando um pouquinho no tempo, desde 8 anos de idade eu já escrevia alguns poemas, mas eu não sabia o que era poema. Eu mostrava para os meus papais e eles achavam tudo muito bonito, aquelas rimas e tudo mais, mas eles também não sabiam o que era poema, o que era um poema, porque eram criaturas muito simples, nós tínhamos uma vida muito simples. Aos 14 anos de idade eu fazia a redação para toda a classe, em troca de chocolates e das coisas que me interessavam. Foi uma juventude um tanto quanto diferente nesses tempos que vivemos, porque havia uma liberdade para que você andasse na rua, você jogasse bola, você aproveitasse aquela coisa mais do bairro, não é? Hoje a gente fica um tanto quanto preocupado com relação à violência e essas coisas todas. Eu jamais imaginei que um dia viria a escrever para jovens e seria convidado para viajar pelo nosso país, para
falar com jovens, tanto nas nossas instituições espíritas, quanto também nas escolas. Chegam muitos convites para que a gente vá até as escolas. A minha juventude foi absolutamente normal. Por causa da mediunidade, eu sofri alguns conflitos, não é? Inerentes mesmo à condição de médium, já desde a infância ela ia eclodindo, então eu era muito retraído, muito fechado, mas eu considero que foi normal, e evidentemente tudo aquilo que eu testemunhei e vivi serve e serviu como conteúdo, mas a vida mudou tanto e ficou tão dinâmica, o mundo hoje pede tanto para o jovem que o meu aprendizado maior que eu expresso na literatura é através do meu convívio com os jovens, com os meus próprios filhos, com a minha netinha que é adolescente. Olhando a sua história, fica nítido para nós que você busca meios de comunicar o espiritismo, sendo através de contos, de ilustrações, entre outros. Dentre todas as suas iniciativas, quais você acredita ter obtido maior sucesso? E por quê? Eu não sabia que eu tinha essa aptidão. Então os jovens me procuram, por exemplo, para perguntar se o piercing traz consequências espirituais, se masturbação tem a ver com obsessão. São assuntos que são um tanto tabus no meio espírita, porque faltam ainda algumas pessoas preparadas para lidar com esses temas tão palpitantes para a vida juvenil. Como eu sou muito aberto e escrevo para os jovens sobre todos esses temas, pesquiso, busco na literatura mundial de uma maneira geral algo que possa tocar o coração do nosso jovem e ao mesmo tempo com a ótica do espiritismo auxiliá-lo no seu desenvolvimento, eu me sinto perfeitamente adaptado, embora sendo um jovem há mais tempo, com 56 anos, mas me sinto à vontade para lidar com os jovens de todas as faixas etárias. Recebo muitos e-mails e mensagens sobre as mais variadas questões. Vamos lá, Lari. Você acha que tem um caminho mais prático, ou mais apropriado, ou mais direto, ou seja lá como for que as pessoas chamam, para conhecer a Deus, para se autodescobrir? Você sabe, a descoberta e o encontro com Deus é uma experiência muito pessoal, muito particular. Então as minhas impressões com relação às coisas do espírito, as minhas experiências mediúnicas, por mais que eu tente te passar a minha vivência, eu não vou conseguir. Terá que ser uma descoberta tua, um encontro seu com Deus. Mas esse encontro se dá à medida que nós vamos trilhando uma vida onde procuramos atender ao nosso coração, onde procuramos agir com aquelas leis que já estão íncitas na nossa alma. Lá no Livro dos Espíritos nos diz que onde estão escritas as leis de Deus, pergunta Allan Kardec. E as entidades venerandas nos respondem que estas leis estão escritas na consciência do homem. Então, o jovem, mesmo recebendo tantos apelos, tantos convites da mídia para experimentar prazeres que falam mais de imediato à carne, ele deve estar atento para não cometer nenhuma violência contra si, para ir pelo caminho do meio, atendendo ao coração, dizendo não para o mundo e sim para si. Quando nós atendemos demasiadamente o mundo, nós incorremos no risco de resvalar e aí levar algum tombo, não é? Considerando que é importante para o jovem ter referências em quem se inspirar, existe nesse ponto uma questão. Possíveis desapontamentos mediante a idealização, que é feita de pessoas e instituições, com consequente abandono da fé que se tinha ou da doutrina que se seguia. Como pode o dinamizador de grupos jovens lidar com o desafio de inspirar, mas ao mesmo tempo desconstruir altares? E como desvincular a grandeza da mensagem da vulnerabilidade daquele que a está transmitindo? Veja, todas as expectativas que nós criamos com relação a qualquer pessoa, a responsabilidade é nossa. Então nós não podemos confundir o religioso com a religião. Nós não podemos confundir o espírita com o espiritismo. E nós não podemos confundir Jesus com o cristão. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Allan Kardec indaga as entidades amorosas qual é o modelo perfeito, o guia perfeito para a humanidade, a resposta é a mais curta do livro inteiro. Jesus. Não é? Então, essa referência, essa bússola, não é? É o que mais pode nos aproximar. Ele é uma seta luminosa, na verdade. Ele é um caminho. Quando ele afirma que é o caminho, a verdade e a vida, ele se mostra como um caminho para se chegar a Deus, para se aproximar de Deus. Quando nós, e o Espiritismo tem essa proposta do livre pensamento, porque ele nos auxilia a pensar, mas não como pensar e como devemos pensar. A proposta do Espiritismo não é impositiva, não é salvacionista.
é uma proposta eminentemente educativa. Então, por fragilidade emocional da nossa parte, espíritos ainda aprendizes, e o jovem principalmente, tão frágil diante de tantos bombardeios, nós devemos tomar muito cuidado para que nós não transferirmos para as pessoas aquilo que as pessoas nunca irão responder e nunca irão atender às nossas expectativas. A nossa experiência com Deus, eu afirmo, como na resposta anterior, ela é única, solitária e é nossa. Por isso é importante nós termos o foco na mensagem e não em quem transmite a mensagem. Adailson, na série Anjos, uma das suas publicações, você fala dos invasores da mente, que influenciam o comportamento dos jovens. Você trata de alguma forma também de obsessões em suas publicações infanto-juvenis, nem que seja daquela que estabelece entre os encarnados? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vivemos influenciando-nos mutuamente, constantemente, entre nós como encarnados e também as influências do plano espiritual, de ambos os lados, de encarnados para desencarnados e de desencarnados para encarnados. No livro Anjos, esses invasores de mentes que nós tratamos como obsessores na doutrina espírita, na linguagem para o jovem, nós falamos acerca dos invasores de mente para dar aí uma compreensão numa linguagem mais acessível ao jovem espírita e ao jovem que não é espírita, sim, que lê o livro, não é? Porque os livros acabaram chegando nas escolas. Então, sabemos hoje, as informações espíritas nos dizem que nós nos vinculamos aos espíritos consoante os nossos pensamentos. E quando a gente fica com a mente livre, vazia, divagando, sem ocupá-la com coisas que realmente fazem bem para a gente, nós possibilitamos que esse campo mental fique aberto, desguarnecido, a nossa guarda fica baixa, e esses invasores de mente, de acordo com aquilo que pensamos e sentimos, ganham campo para influenciar-nos sutilmente nas atitudes, em tudo aquilo que a gente escolhe para viver. Então é preciso que o jovem tome muito cuidado, porque com tantos apelos que o jovem recebe hoje, ele fica, se não tiver uma base, um entendimento legal acerca de como se processa a influência dos espíritos desencarnados, ele pode ser muito vulnerável. Nos nossos livros, principalmente nesse novo que nós estamos lançando, que não é meu o texto, não é? É muito interessante, porque fala de mediunidade em jovens, obsessão no jovem e na criança. Os assuntos são muito abrangentes, porque o assunto realmente é complexo. E então a premissa trazida por Cazuza, meus heróis morreram de overdose, já não tem mais razão de continuar, não é? Qual é a atual grande fonte de inspiração para os jovens hoje? O jovem Jesus, o maior rebelde de todos os tempos. Um cara que vem no mundo e te pede para amar o outro, sabendo da condição do nosso planeta, ele é rebelde, ele é o maior divergente que a Terra já viu. Ele é o cara. É aquele jovem que é rebelde porque propôs o amor incondicional. É rebelde porque lutou contra um império instituído, o império do egoísmo, e ainda luta. E ele a cada dia nos convida a sermos jovens como eles, porque para amar tem que ser jovem, tem que ser rebelde, tem que ter coragem. E ele é tudo o que envolve a vida juvenil, Jesus tem em seu perfil. Por mais que os homens tentem mudar a imagem de um ser que apenas através do sofrimento veio salvar, na verdade Jesus veio apontar a direção, a caminhada é nossa. Somos nós que temos que trilhar esse caminho. E não pode existir alguém mais rebelde do que ele, porque ele fala de amor, um amor genuíno. Quais conceitos psicológicos você considera mais importantes e como desenvolvê-los junto aos jovens? Nós temos que auxiliar o jovem a se fortalecer emocionalmente e psicologicamente. O jovem precisa ter referências positivas e a doutrina espírita apresenta nos seus postulados uma série de orientações nesse sentido. As referências humanas hoje estão todas fragilizadas. Agora há pouco, a nossa companheira nos disse que os heróis morreram de overdose. Essa era a assertiva do Cazuza. Os meus heróis não morreram de overdose. Os meus heróis morreram amando. Então eu posso citar para você um jovem rebelde chamado Chico Xavier. Posso chamar um jovem rebelde chamado Francisco de Assis. Ia para a balada direto
e reto, como diz a galera. Mas no instante em que tocou aquele sino, ele se fixou, sintonizou com o alto e decidiu mudar a sua vida. Santo Agostinho vivia na balada, pegava todas antes de ser Santo Agostinho, até que em determinado momento ele percebeu que aquela vida dissoluta, aquela vida desregrada, não fazia bem a ele. O jovem hoje ele sofre um bombardeio muito grande, como eu disse há pouco, porque são muitos os prazeres ofertados. São muitas as coisas que a sociedade atual traz para o jovem, desde do gozo incessante através da bebida, das drogas, o sexo desregrado, deseducado. Então, o fortalecimento do jovem passa por ele saber quem ele é, a sua origem e a sua destinação, e de que ele está aqui passando, ele não veio para ficar. É preciso ampliar esse senso de espiritualidade. Assim como o jovem busca a formação acadêmica para a realização dos seus sonhos, para a aquisição de bens materiais e tudo mais, que é muito bom, é importante que ao lado da formação acadêmica exista uma instrução espiritual. É aí, ó. Quando a gente fala a respeito da atualidade, que o sexo e a droga hoje, ele é completamente livre, né? Desde muito jovem está livre para qualquer idade, coloquemos assim. Então não se tem uma responsabilidade, um amadurecimento em torno desse assunto. De uma certa forma, o sexo passou a perder o encanto, porque virou algo comum entre tudo e todos. Como você vê isso dentro do mundo jovem, dentro da concepção de encontrar um verdadeiro sentido para o núcleo familiar? Existem muitos jovens que realmente estão perdidos nessas informações, mas tem outros jovens que valorizam esse momento. Fazer sexo sem amor é como sentar na praia, pegar um canudinho e sorver toda a água do mar, com sede. Você nunca vai matar a sua sede, porque o sexo sem amor não mata a sede. Ele corrompe a gente. Ele tira o sentido do encanto, do carinho, da beleza que o relacionamento entre duas pessoas devem ter. Ele seria o fechamento de algo que desperta, que deve começar pelo coração. Hoje as pessoas olham para o corpo, nossa, que linda, que interessante, olha que lindo, que sarado, e as pessoas acabam numa balada se perdendo e se permitindo entregar a própria intimidade para alguém com quem você não tem uma afinidade emocional. O amor, ele pede complemento afetivo e emocional. O sexo é uma conjunção, uma conjunção carnal, uma troca de energias que não vai agregar valor algum à criatura. Então, de repente, muita gente acorda pela manhã ao lado de quem não conhece e aquilo não tem o menor sentido. Por isso é fundamental que a mensagem espírita, a mensagem que preencha o coração, que dê valores aos jovens, não valores que castrem, mas valores que educam. Quando a gente tem a orientação, a educação, a gente sabe escolher. Aí está a diferença. Não é? O Espiritismo faz isso pela gente, traz uma informação a tal ponto importante para a nossa caminhada, que no instante em que você vai cometer esse ou aquele ato que não vai te fazer bem, você acaba pensando antes de tomar atitude, porque no final das contas você acaba ficando sempre na sua própria companhia. E você é uma pessoa muito importante para viver apenas de um orgasmo que não vai acrescentar nada para você. Uhum. Se lembrando desse assunto, nós recebemos no grupo jovem algum número de pessoas com questões sobre sexualidade, homossexuais, bissexuais. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião, a partir da ótica do espiritismo, do que você também trabalha com jovens, com relação à homossexualidade e questões desse tipo. Veja, nós temos trabalhado muito, eu recebo muitos e-mails de jovens até que pensam em suicídio quando sentem desejo por outro do mesmo sexo. Então, aproveitando esse momento para divulgar a mensagem que está, porque o livro trata disso também, o livro Ainda Existe Esperança, que o Luiz Sérgio ditou para nós dizemos para todos os jovens que nos procuram com questões sobre homoafetividade. Alguns dizem, eu estou gay, sou gay e quero me matar porque eu não consigo lidar com isso, eu sou uma aberração. O livro trata muito bem disso.
E os espíritos nos dizem: você não é gay. Você está gay nesta encarnação. Existem pessoas que experimentam a promiscuidade apenas no sentido de querer provar. Mas existem outras pessoas, outros espíritos encarnados, que estão encarnados nesta condição. Não é orientação, nem opção, é condição que se revela já desde a infância. Então é muito importante que, ao olhar para estes companheiros, principalmente tendo o Espiritismo para trazer uma lente nova para enxergar os velhos problemas humanos, é entender que quem ama não é o corpo. Quem ama é o espírito, independente do corpo. E isso traz calmaria para aqueles que não sabem como lidar com essa situação. É muito aflitivo você descobrir a sua condição, estou falando de condição homoafetiva, e ser discriminado pela própria família. Então, quando os jovens me procuram, eu procuro tranquilizar o coração deles, dizendo a eles que eles devem viver a vida deles com responsabilidade, que eles devem viver sem se permitir corromper, né? Se entregando hoje para um e se entregando hoje, amanhã para outra pessoa. É importante viver o amor independente do corpo que nós habitemos, que sejamos responsáveis. E quando amarmos a A, B ou a C, que realmente a gente entregue o amor de verdade, com carinho e com respeito. Continuando nessa linha, no livro Jovem Demais para Morrer, você trata do amor entre jovens que atravessam encarnações. Como o Espiritismo trata a polêmica questão de cara metade? Não existe uma alma gêmea, alguém que tenha sido eleito e que veio do mundo espiritual para completar. Nós temos essa afirmativa no nosso trânsito aqui pela Terra, pela identidade que temos com alguém. Então, quando eu amo alguém e me identifico emocionalmente, afetivamente com essa pessoa, nós costumamos dizer que ela é a nossa cara metade. Mas o Espiritismo não tem uma questão fechada para dizer que você só vai ser feliz no dia que você encontrar a sua cara metade, mesmo porque nós necessitamos, até nos nossos relacionamentos afetivos, viver com a diversidade, conviver com a diversidade que as pessoas têm, de acordo com a sua condição evolutiva como espírito. Então, normalmente nós encontramos sempre alguém que traz alguns pontos em choque com o nosso psiquismo, porque é para a evolução de ambos. Então nós nunca encontraremos alguém que você diga assim, é a perfeição, porque todos nós estamos em estágios evolutivos, aprendendo com os nossos relacionamentos. É isso aí. Bom, que pena, chegamos ao final de mais um programa e convidamos a todos a deixar rapidamente uma palavrinha final, porque já estouramos o tempo. A sua mensagem final, Adeus. Bom, eu deixo o meu carinho, né, a minha gratidão aqui no Seja pela primeira vez, dizendo aos jovens e principalmente aos papais também, que é muito importante parar de falar com os filhos, porque com o filho não se fala, e passar a conversar. Quando você passar a conversar com seu filho, você vai ter uma grande surpresa, você vai conhecê-lo. Muito obrigada, Adailson. É isso aí. Nós estamos indo para um pequeno intervalo e voltamos já já, não saia daí.